Empatia cristã. Como se colocar no lugar do outro. Empatia é a capacidade de se identificar com o sentimento ou a situação de outra pessoa. É uma habilidade essencial para o convívio social e para o desenvolvimento de relações saudáveis e solidárias. Mas como praticar a empatia cristã, que vai além de simplesmente compreender o outro, mas também de amá-lo e servi-lo como a nós mesmos? O que é empatia cristã? A empatia cristã é baseada no mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Isso significa que devemos tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, respeitando suas diferenças, necessidades e sentimentos. A empatia cristã também implica em seguir o exemplo de Cristo, que se fez homem e se humilhou até a morte para nos salvar. Filipenses 2:5-8. Jesus se compadeceu das multidões, curou os enfermos, alimentou os famintos, perdoou os pecadores e amou os seus até o fim. Mateus 9:36. Portanto, a empatia cristã não é apenas uma questão de sentir o que o outro sente, mas também de agir em favor do outro, demonstrando amor, misericórdia e graça. Por que a empatia cristã é importante? A empatia cristã é importante porque ela reflete o caráter de Deus e glorifica o seu nome. Quando somos empáticos, mostramos ao mundo que somos filhos de Deus e que fomos transformados pelo seu amor. 1 João 4:7-12. A empatia cristã também é importante porque ela nos ajuda a cumprir a missão que Deus nos confiou. Quando somos empáticos, podemos evangelizar com mais eficácia, pois nos aproximamos das pessoas com sensibilidade e respeito, sem julgar ou condenar, mas anunciando a boa nova da salvação. 1 Pedro 3:15-16. Além disso, a empatia cristã é importante porque ela fortalece a comunhão entre os irmãos. Quando somos empáticos, podemos edificar mutuamente com palavras de ânimo, consolo e exortação, levando as cargas uns dos outros e suportando-nos em amor. Efésios 4:29-32. Como desenvolver a empatia cristã? A empatia cristã não é algo natural ou automático, mas sim uma virtude que precisa ser cultivada e exercitada. Veja algumas dicas de como desenvolver a empatia cristã. Ore pedindo a Deus que lhe dê um coração empático, capaz de amar como Ele ama. Estude a palavra de Deus e medite sobre os exemplos de empatia de Jesus e dos apóstolos. Ouça as pessoas com atenção e interesse, sem interromper ou desviar o assunto. Procure entender o ponto de vista das pessoas, sem impor o seu ou criticar o delas. Reconheça e valide os sentimentos das pessoas, sem minimizar ou ridicularizar o que elas sentem. Expresse sua solidariedade e apoio às pessoas, oferecendo ajuda prática ou uma palavra amiga. Seja gentil e educado com as pessoas, usando um tom de voz adequado e uma linguagem respeitosa. Peça perdão quando errar e perdoe quando for ofendido, sem guardar mágoas ou ressentimentos. A empatia cristã é uma forma de demonstrar o amor de Deus ao próximo. Ela nos ajuda a nos relacionarmos melhor com as pessoas e a cumprirmos nossa missão como cristãos. Por isso, devemos buscar desenvolver essa habilidade, seguindo o exemplo de Jesus e obedecendo ao seu mandamento. Que Deus nos abençoe e nos capacite a sermos empáticos em todas as situações. Exemplos bíblicos de empatia. A Bíblia está cheia de exemplos de empatia cristã, de pessoas que se sensibilizaram com a situação do próximo e agiram para ajudar, consolar, encorajar ou compartilhar. Veja alguns desses exemplos e aprender com eles. Um dos exemplos mais conhecidos de empatia cristã na Bíblia é o do bom samaritano. Você pode ler
Essa história em Lucas 10, 25 a 37, nessa parábola contada por Jesus, um homem foi assaltado, espancado e abandonado à beira da estrada. Vários religiosos passaram por ele e o ignoraram, mas um samaritano, que era desprezado pelos judeus, teve compaixão dele. Ele cuidou dos seus ferimentos, o levou para uma hospedaria e pagou as suas despesas. Ele não se importou com as diferenças entre eles, mas sim com o sofrimento do outro. Esse exemplo nos ensina que a empatia cristã não faz distinção de pessoas, não importa se o outro difere de nós em cultura, religião, raça, classe social ou qualquer outra coisa. Todos somos criados à imagem e semelhança de Deus e merecemos respeito e dignidade. A empatia cristã nos leva a amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou. Mateus 22, 39. Outro exemplo de empatia cristã na Bíblia é o de Ruth e Noemi. Você pode ler essa história em Ruth 1:4. Ruth era uma moabita que se casou com um judeu chamado Malom, filho de Noemi. Depois de algum tempo, Malom morreu, assim como seu pai e seu irmão. Noemi ficou viúva e sem filhos, uma situação muito difícil naquela época. Ela decidiu voltar para sua terra natal, Israel, e disse às suas noras que fizessem o mesmo. Uma das noras, Orfa, aceitou o conselho e se despediu de Noemi, mas Ruth não quis abandoná-la. Ela disse: não me obrigue a deixá-la, não me faça voltar da sua companhia. Onde você for eu irei, de onde você ficar eu ficarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Ruth demonstrou uma grande empatia por Noemi. Ao entender sua dor e sua solidão, ela abriu mão do seu próprio futuro para acompanhar sua sogra e cuidar dela. Esse exemplo nos ensina que a empatia cristã é um compromisso fiel com o outro, não é apenas um sentimento passageiro ou uma ajuda esporádica, é uma disposição de caminhar com o outro, de compartilhar sua vida, seus sonhos e suas dificuldades. A empatia cristã nos leva a ser leais aos nossos amigos e familiares, como Jesus foi conosco. João 15:13. Um terceiro exemplo de empatia cristã na Bíblia é o de Barnabé e Paulo. Você pode ler essa história em Atos 9:26 e 28. Barnabé era um dos primeiros discípulos de Jesus em Jerusalém. Ele era conhecido por seu apelido, que significa filho da consolação. Atos 4:36. Ele tinha um dom especial de encorajar as pessoas e promover a união entre elas. Barnabé foi o primeiro a acolher Paulo quando ele se converteu ao cristianismo. Paulo era um perseguidor dos cristãos e muitos tinham medo dele, mas Barnabé confiou nele e o apresentou aos apóstolos, defendendo seu testemunho. Atos 9:26 a 28. Depois, Barnabé buscou Paulo em Tarso e o levou para Antioquia, onde eles ensinaram a igreja por um ano. Atos 11:25 e 26. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Barnabé e Paulo se tornaram grandes amigos e companheiros de missão. Eles viajaram juntos por vários lugares, pregando o evangelho e fundando igrejas. Eles também enfrentaram muitas dificuldades, como perseguições, prisões, açoites e apedrejamentos, mas eles não desistiram da obra de Deus nem um do outro. Esse exemplo nos ensina que a empatia cristã é uma parceria frutífera para o reino de Deus, não é apenas uma simpatia pessoal ou uma afinidade de interesses, é uma visão compartilhada de servir a Deus e ao próximo, de usar os dons que Deus nos deu para a sua glória. A empatia cristã nos leva a cooperar mutuamente, como Jesus fez conosco. Mateus 28:19 a 20. Esses são apenas alguns dos muitos exemplos de empatia cristã na Bíblia. Podemos aprender muito com eles e aplicar em nossa vida diária. A empatia cristã é um reflexo do amor de Deus por nós, que se fez homem em Jesus Cristo e se identificou com nossa humanidade, nossas fraquezas, nossas tentações
E nossas dores, ele morreu na cruz por nós e ressuscitou para nos dar vida eterna. A empatia cristã é também um mandamento de Deus para nós, que devemos amar mutualmente, como ele nos amou. João 13:34. A empatia cristã é uma virtude que nos torna mais parecidos com Jesus, o qual é o nosso maior exemplo de empatia. Filipenses 2:5-8. Que Deus nos ajude a desenvolver a empatia cristã em nosso coração e em nossas atitudes, que possamos ser sensíveis ao sofrimento e à alegria do próximo, que possamos ser solidários e generosos com quem precisa, que possamos ser fiéis e leais aos nossos amigos e familiares, que possamos ser cooperadores e frutíferos na obra de Deus. A empatia cristã é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender seus sentimentos, suas necessidades, seus problemas e suas alegrias. A Bíblia está cheia de exemplos de empatia cristã, como o bom samaritano, Ruth, Noemi, Barnabé e Paulo. A empatia cristã é um reflexo do amor de Deus por nós, que se fez homem em Jesus Cristo. A empatia cristã é também um mandamento de Deus para nós, que devemos amar mutualmente como ele nos amou. A empatia cristã é uma virtude que nos torna mais parecidos com Jesus, o qual é o nosso maior exemplo de empatia. O canal Profeta Pastor Marconi Silva é um canal cristão cujo objetivo é abençoar as pessoas com orações, revelações e direções de Deus para a sua vida. O canal também compartilha mensagens bíblicas, testemunhos e louvores. O canal é dirigido pelo pastor Marconi Silva, que se apresenta como um profeta de Deus. Quer nos abençoar? Inscreva-se no nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva e deixe seu like para nos fortalecer.